Meus amados, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós somos gratos a Deus neste dia e somos gratos a Ele pela salvação em Cristo Jesus. Nós dependemos 100% da graça, da misericórdia de Jesus. Aliás, a palavra de Deus nos informa que as misericórdias do Senhor são incomparáveis e elas são a causa de não termos sido destruídos, só pela misericórdia de Deus. Mas, meu amado, você que está aí na sua casa, aí no seu café, aí com a sua família, quem sabe você aí está num hospital, e eu gostaria que você, em outros lugares, você pudesse abrir a Bíblia conosco e a gente lê lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subia junto ao templo à hora nona, a hora da oração. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo chamada famosa para pedir esmola, ao qual a que entrava. E ele, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando nele os olhos, disse: Olha para nós. Nós não temos. Olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andando, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo que via andar e louvar a Deus, e reconhecia-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, e outras pessoas entravam a pedir esmola, as pessoas que entravam no templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, aqui nós temos 3 pontos. Primeiro ponto é que em Jerusalém existia o templo chamada Porta Famosa, e era um lugar de oração, era um lugar onde as pessoas mantinham contato, mantinham comunhão. E a Bíblia diz que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Ali, como era de praxe, de curso, era prático, ou era uma prática de João e de Pedro, de entrar naquele templo, naquela hora, a hora nona. E naquele dia também não foi diferente, só que foi um dia especial. Primeiro ponto: era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias se punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Meus queridos, esse ponto nos traz assim uma referência linda
que a Bíblia diz que era trazido ali um varão, um homem. A Bíblia não diz a idade dele, não fala da sua família, dos seus familiares, mas trata unicamente do varão. E que desde o ventre de sua mãe era coxo. Era uma paralisia generalizada. E era coxo, os quais todos os dias punha-se. Todos os dias ele ficava ali pedindo à porta do templo, pedindo esmola aos que entravam no templo chamada Formosa. E ali a Bíblia diz que ele costumava ficar ali todos os dias. E exatamente naquele dia, ele vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Aqueles homens iam orar, consagrar a vida a Deus, porque o homem, o servo de Deus, o ser humano precisa consagrar a vida a Deus. E Pedro e João também não era diferente. Daí então, porque Pedro e João, eles eram considerados, na minha concepção, uma das colunas neotestamentária. E a Bíblia diz que, entrando Pedro e João, e entrando no templo, e pediu que lhe desse uma esmola. E quando ele olhou aqueles homens bem vestidos ali, homens diferentes, porque era servo de Deus, servo de Deus faz diferença. E João e Pedro ali também, ele fazia essa diferença, porque eles eram servos de Deus. Eles tinham um compromisso com Deus, ele ia para o santuário orar, pedir, interceder a Deus pelas suas vidas. E agora aquele homem pede uma esmola, e achando ele, eu creio que na concepção daquele homem coxo, ele iria ali receber uma oferta, quem sabe, uma ajuda maior. Daí então, porque ele necessitava, ele precisava da ajuda. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus, que e ele olhou para ele, Pedro e João, fitando nele os olhos, disse, segundo ponto, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas tudo quanto eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Olha que maravilha. Se Pedro e João tivessem dado ali, por exemplo, R$1.000 aquele paralítico, não iria resolver sua situação? Logo o dinheiro ia acabar? Se ele tivesse dado ali uma roupa, algo parecido, não ia resolver o seu problema. Ele sempre ia permanecer com aquela dificuldade. Mas agora, quando Pedro disse, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele está apresentando aqui o Senhor dos senhores, o Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, te digo, levanta-te e anda. Isso é um presente, uma dádiva de Deus. E que eu creio que aquele homem não tinha recebido um convite desse, ouvido voz tão maravilhosa como a voz de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro e João agora tomou ele pela mão direita e logo levantou. Veja que maravilha. E os pés e o tornozelo se firmaram. Os pés e o tornozelo daquele paralítico se firmaram. Olha que maravilha. Olha agora o terceiro ponto, que é que acontece. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Olha que maravilha. Esse Deus é maravilhoso, meu querido. Deus está fazendo aí na tua vida agora. Não se preocupe, Deus está resolvendo a tua situação. Quem sabe Deus está curando a tua enfermidade.
Deus está tratando da tua família. Jesus, Ele está mudando a tua história, Ele quer mudar a tua história. É só você voltar-se para Deus. Veja que você precisa olhar para Jesus. Você vê que o paralítico, ele olhou para Pedro, olhou para João, mas ele se firmou não em Pedro, que era homem, e não em João, que também era homem, mas ele se firmou em Jesus Cristo Nazareno. Quando Pedro disse, levanta, pegaram na mão dele, né? Levanta-te em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Vê que maravilha. Você é um Deus grande, meu amado. E Ele quer fazer isso comigo, quer fazer isso com você. É só dar um passo a Ele. É só dar um passo à frente. É só acreditar nele, saber que Ele é Deus. E a Bíblia diz, verso 8, vou repetir, a alegria daquele homem. A alegria daquele homem. Imagina a alegria daquele homem. Raciocina assim comigo, a alegria que aquele homem, dentro do ventre de sua mãe, não andava, era aquela dificuldade, pedindo esmola. Era um sofrimento terrível. Aí Jesus lá nos evangelhos, lá em João, Mateus, ele diz, o médico não é para os sãos, mas sim para os enfermos. E Jesus agora opera maravilhosamente, grandemente na vida do coxo. Mas ele ouviu, ele aceitou a palavra de Pedro e de João quando disse, não tenho ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso é um desafio, meu querido, para aquele homem, mas ele acreditou. Ele sabia, o paralítico sabia que Jesus iria mudar a sua história. Volto a dizer como Jesus quer mudar. Ele está mudando a tua história neste momento, meu amado. Ele está transformando a tua vida. Vou voltar para o verso 8, não estou repetindo, tem a alegria de ler de novo. E saltando, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles, isso é, ele entrou, o paralítico entrou no templo, com Pedro e com João, andando, saltando e louvando a Deus. Imagina a alegria daquele homem, andar, ficar bom, seu tornozelo voltar a funcionar, os seus pés se firmar. Isso é um Deus maravilhoso. Veja o verso 9. Sempre é normal, é de praxe, a gente vê em alguns movimentos, algumas pessoas curando, né? Alguns profetas, entre aspas, faz um movimento, gera um movimento e leva ali uma pessoa, um cadeirante, e ali faz um comum acordo com ele, às vezes dá um dinheiro, para na hora em que ele fizer aquele movimento dele, aí aquela pessoa levanta a mão que está curado, joga a cadeira lá fora e começa a amar, mas deixa que ele não era paralítico. Deixa que ele não era paralítico. Era algo estranho que estava acontecendo. Mas no verso 9 diz assim, e todo o povo viu andar e a louvar a Deus. Veja, o povo constataram, o povo provaram que aquele homem era paralítico. E ele agora anda. Verso 10, e conheciam, pois era ele um que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que vir acontecer. O milagre de Deus na vida do homem. Deus, Jesus, Ele quer mudar a tua história. Sei qual é a sua dificuldade. Não sei como você está vivendo, está passando por crise, está envolvido na vida errada. Jesus transforma a tua vida. Mas eu tenho um convite para você neste momento. Você que ouviu essa mensagem de um simples pregador, mas que a palavra de Deus
você ouviu outras mensagens. E se você quiser tomar uma decisão agora, como esse paralítico, se ajoelha aí onde você está, peça perdão dos seus pecados, entrega a sua vida a Jesus, Ele transforma a tua vida, perdoa os teus pecados, transforma a tua vida e te prepara para tu ir morar no céu com Ele. E você que é evangélico, está afastado dos caminhos do Senhor, está envolvido agora com um mundão, e você, se quiser se reconciliar, faça o mesmo. Se ajoelhe, se reconcilie com Jesus, peça perdão da sua desobediência. Jesus vai te perdoar e vai fazer com que tu volte para a tua igreja, e aí agora você vai dar procedimento à sua caminhada, à sua vida espiritual. Chegue na sua igreja, fale para o seu pastor, para uma pessoa da igreja, diga: eu me reconciliei e agora eu estou querendo, e agora eu vou continuar a minha jornada. Que Ele te abençoe. Meu querido, foi muito bom esse nosso encontro. Se você quiser, inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio José Pereira. Deixa aí o link. Nós queremos orar por você. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Até o próximo canal.